Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Bom, hoje nós resolvemos falar um pouco sobre Alzheimer. Alzheimer é uma doença que está realmente, as pessoas estão vivendo mais e nós estamos vendo aí o número de Alzheimer aumentar bastante, Essa doença, pela primeira vez, foi descrita por Alzheimer, Aloysius Alzheimer, o nome dele, em 1906. Era um psiquiatra alemão, e ele notou que as pessoas se apresentavam com demência ou perda das funções cognitivas, memória, orientação, atenção e a linguagem, causada pela morte de células cerebrais, Então ele notou que havia essa perda de função cognitiva, de memória, das pessoas de uma certa idade, e a doença tomou o nome dele, Alzheimer. Quando diagnosticada no início, é possível retardar o seu avanço e ter mais controle sobre os sintomas, garantindo melhor qualidade de vida ao paciente e à família. É caracterizada pela piora progressiva dos sintomas. Entretanto, muitos pacientes podem apresentar períodos de maior estabilidade. A evolução dos sintomas de Alzheimer pode ser dividida em 3 fases: Alzheimer leve, moderada e Alzheimer grave. Na fase leve, podem ocorrer alterações como a perda de memória, esquecimento, aquela memória recente. Às vezes a pessoa lembra de coisa antiga, mas não lembra de coisa que conversou há poucas horas atrás. Dificuldade para encontrar palavras, fica esquecendo, eu estou esquecendo as palavras, eu não estou lembrando como é que eu falo. Desorientação no tempo e no espaço, às vezes esquece esse problema de dias, da semana, de mês e até o lugar onde ela vive. Dificuldade para tomar decisões, perde a capacidade, perda de iniciativa e de motivação, sinais de depressão muito frequentes, às vezes até de agressividade, diminuição do interesse por atividades e passatempos. Isso são características iniciais da fase de Alzheimer, da doença de Alzheimer. Na fase moderada, Alzheimer moderado, são comuns dificuldades mais evidentes, com a atividade do dia a dia, prejuízo mais acentuado da memória, esquecimento de fases importantes de nomes de pessoas próximas, parentes, amigos, incapacidade de viver sozinho, porque vai e não conhece nem a própria casa, vai trabalhar, por exemplo, numa cozinha, a mulher fazer um jantar, ela se queima a comida, Incapacidade de cozinhar, de cuidar de casa, de fazer compras, de tratar com dinheiro, dependência importante de outras pessoas, necessidade de ajuda com higiene pessoal, de autocuidado, maior dificuldade para falar e se expressar com clareza, alterações de comportamento, às vezes com agressividade, irritabilidade, inquietação, ideias sem sentido, desconfiança, ciúmes, A pessoa passa a desconfiar de coisas inexistentes, alucinações, ver pessoas, ouvir vozes de pessoas que não estão presentes. As pesquisas têm progredido na compreensão dos mecanismos que causam a doença e no desenvolvimento de drogas para o seu tratamento, cujos objetivos são aliviar os sintomas existentes, estabilizando-os ou ao menos permitindo que boa parte dos pacientes tenham uma progressão mais lenta da doença, conseguindo manter-se independentes nas atividades da vida diária por mais tempo. Os avanços da medicina têm permitido que os pacientes tenham uma sobrevida maior e uma qualidade de vida melhor, mesmo na fase grave da doença. Porém, não existe cura para Alzheimer. Até hoje não existe cura para Alzheimer, infelizmente. A cada etapa da doença, profissionais especializados podem ser indicados para amenizar problemas e orientar a família, com o objetivo de favorecer a superação de perdas e enfrentar o processo de adoecimento, mantendo a qualidade de contato e relacionamento. Muitos são os profissionais que cuidam de pessoas com Alzheimer? Além dos médicos, geralmente neurologistas, geriatras, psiquiatras ou clínicos gerais, a atuação de outros profissionais de saúde, psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos, assistentes sociais e até dentistas, Bom, surgiram novos tratamentos para a doença de Alzheimer, felizmente,
né? Cada dia se descobre algo novo e nós chegaremos num tempo em que, de fato, a gente vai poder controlar o Alzheimer. Desde que a doença foi descoberta, né, em 1906, vários tratamentos foram desenvolvidos para aliviar seus sintomas e retardar a progressão. Dentre eles estão as abordagens farmacológicas e as não farmacológicas, as abordagens medicamentosas e não medicamentosas. Essa abordagem medicamentosa inclui terapia não medicamentosa, inclui terapias comportamentais, programas de treinamento cognitivo, intervenções psicossociais que visam melhorar a qualidade de vida e ajudar os pacientes a lidarem com os sintomas e os desafios diários, que são muitos. As abordagens farmacológicas para a doença iniciaram apenas em 1990, com os inibidores da colinesterase, como donepezil, rivastigmina, galantamina, que são remédios que estão aí até hoje e que a gente usa quando inicia o tratamento de Alzheimer. No início dos anos 2000, a memantina foi aprovada para os casos moderados e graves da doença. Esses inibidores se mostraram eficazes na melhora dos sintomas cognitivos em alguns pacientes. Contudo, eles atuam apenas nos sintomas e não curam a doença. Volto a insistir, nós não temos cura para Alzheimer. O novo tratamento para Alzheimer, o aducanumab, é um anticorpo que se liga às placas beta-amiloides, que são placas que se depositam no cérebro, estimulando a resposta imune para eliminá-las do cérebro. É um avanço muito grande, esse anticorpo monoclonal. Como são capazes de retardar a progressão, esses medicamentos são chamados de modificadores da doença. É um medicamento novo, muito novo, recente. Os estudos prosseguem com outros medicamentos e no início desse ano agora, de 2025, o FDA aprovou o segundo tratamento modificador da doença, o lecanemab, que também se liga e elimina as placas amiloides do cérebro. Mas aí as placas amiloides já estavam instaladas e elas vão ser eliminadas por esse anticorpo. O medicamento provavelmente não será útil para pessoas com doença nas fases moderada e grave. Se a pessoa já fez depósito de placas amiloide, que é o que se deposita no cérebro, já há muito tempo, esses remédios já não vão resolver, né? Os pacientes que receberam o tratamento tiveram redução das placas amiloides, que se traduziu em menor piora cognitiva. É essencial entender que não houve melhora cognitiva acentuada, mas o tratamento, como por exemplo lecanemab, regrediu o declínio equivalente a 5 ou 6 meses da progressão da doença. Quer dizer, os doentes viveram 5 ou 6 meses a mais. Isso dá muita chance de ver um neto nascer, de ver alguma coisa nova. Mas nem todas as notícias são boas em relação às medicações. Tanto o tratamento como com outro anticorpo monoclonal, os pacientes apresentam efeitos colaterais importantes, como edema, microhemorragias cerebrais. Outro grande problema é o custo desse remédio, caríssimo. Em nosso país, aqui no Brasil, nenhum desses medicamentos está aprovado. Apesar das controvérsias, há uma expectativa de que esses tratamentos abram as portas para outros mais eficazes. Sem esquecer dos problemas relacionados aos efeitos colaterais e a equidade da oferta do tratamento em países de baixa e média renda, dado o seu alto valor, é inegável que o momento que vivemos é incrivelmente emocionante e promissor. Há uma esperança real de estar vivendo o começo do fim da Alzheimer. O estilo de vida é muito importante para prevenir Alzheimer. Quanto mais cedo houver uma mudança de hábito, mais fácil minimizar o problema. Existem algumas dicas: estimular o cérebro, não deixar o cérebro quieto, manter o cérebro ativo, aprendendo algo novo, um idioma, um instrumento, palavras cruzadas. Tem que estimular o cérebro, forçar o cérebro a agir. A leitura também é um ótimo hábito para o cérebro, reter informações, treinando várias funções. Exercitar-se, 30 minutos de atividade física, de 3 a 5 vezes por semana. Para essa faixa etária, recomendo a prática de natação, caminhada ou até mesmo subir escada em vez de ir de elevador. Ter uma alimentação saudável, balanceada, vegetais, peixes e frutas, tem ótimos nutrientes para o cérebro, assim como óleos vegetais ricos em ômega 3. Controlar o diabetes, a pressão arterial. Os dois problemas são comuns nessa faixa de idade e podem aumentar o risco de Alzheimer e de outros tipos de demência em até 50%. Tomar sol ou suplementar com vitamina D. Um estudo publicado em agosto
de 2014, da revista Neurology, apontou que as pessoas com idade avançada que não recebem quantidade suficiente de vitamina D correm mais risco de apresentar demência. Então, quem tem déficit de vitamina D tem que fazer reposição. Então, sobre Alzheimer, era isso que eu queria falar no programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 3399129